Hoje a gente vai falar dele, o agro. Ele é pop, como o Papa dos Engenheiros do Havaí, e famoso como uma novela das 9, mais precisamente, como Em Terra e Paixão. Eu disse terra, em terra e paixão, não em terra e paixão. Isso aí seria um outro tipo de romance. Mas o problema não é só o agro, mas mais precisamente como o agro é usado pela extrema-direita para atacar a democracia. Em que contexto, Camês? Meu Deus, é importante se entender a situação política. O governo enfrenta diversos desafios na sua articulação política, como com os evangélicos e especialmente com a bancada ruralista. Essa é a maior força de pressão e oposição no Congresso, e o diálogo com essa galera é fundamental para a implementação das reformas e propostas de qualquer tipo de governo. Faz parte do jogo político e da realidade brasileira. Nesse momento, as relações estão estremecidas, e isso faz o olhar golpista da mídia de extrema-direita brilhar na esperança de que o agro abrace uma ruptura democrática, como eles não têm nenhuma vergonha de admitir. Eles começam a voltar as baterias e as energias uns contra os outros. E aliás, diga-se de passagem, um parênteses, talvez seja a única saída do Brasil, já que eu não vejo força no Congresso que restou independente ali dentro, no meio de um bando de abutre fisiológico, e eu não vejo força no povo nas ruas nesse momento. Talvez se o agronegócio e os caminhoneiros resolvessem realmente abraçar essa causa e parar o Brasil. Talvez tivesse essa única salvação. Até porque cá entre nós, os militares, todo mundo já perdeu as esperanças, mesmo estão pintando asfalto e fazendo terapia juvenil. A democracia é a segunda coisa nesse mundo que mais assusta o Rodrigo Constantino. A primeira é a Anitta. Imagina o que é uma menina de 18 anos de idade que é suscetível à cultura das redes sociais, das aparências, do que os outros pensam. Mulher feminina, vaidosa. Você imagina o que é ver uma Anitta massacrando teu pai como um defensor de estuprador. Você imagina o que deve ser isso na cabeça dela. E quem apareceu também para dar o ar da sua desgraça foi a Michelle Bolsonaro, que em junho fez um discurso dando aquela inflamada boa nos ânimos entre o governo e o agronegócio. Sem o agro, a gente não vai ter aquela farofinha que vem da mandioca para passar aquela carninha, aquela picanha com aquela gordurinha. Sem o agro, nós não teremos a cevada para tomar aquela cervejinha que toma cervejinha. Então nós temos que parar. O outro lado tem que parar de demonizar o agro. O agro é que sustenta. O agro é que leva alimento para as mesas do povo brasileiro e do mundo. Eu nunca pensei que eu veria outra mulher na política brasileira saudando a mandioca. Mas a gente tem tudo para ver a Michelle aparecendo mais agora fazendo esse discurso, porque vocês sabem como diz o velho ditado. Existe sempre uma grande mulher atrás de um grande homem. Inelegível. Mas, basicamente, as pessoas que mentem e tentam criar uma guerra entre o agronegócio e o governo se respaldam em dois argumentos. O primeiro, que o agro só não cresce por causa da política ambiental e de demarcação de terras no Brasil. O que o índio quer? O índio não quer mais terra. Quem quer mais terra são esses deletérios da esquerda e protetores de ONGs ou organizadores dessa farra das ONGs que ficaram por 30 anos tomando dinheiro do nosso Brasil, levando inclusive a nossa flora lá para a Europa, e o senhor sabe muito bem disso. A gente já desmentiu essa aqui algumas vezes, o link vai estar aqui na descrição do vídeo, e é simplesmente mentira. Mas tem o argumento número 2, o agro carrega o país nas costas. Que é o agro que tem tirado o Brasil do buraco, né? Nas divisas, no PIB, né? E agora mais ainda, porque o agro está crescendo, né, na base da produtividade. Vejam só. O problema é que esses argumentos se cancelam mutuamente. Ou ele não se desenvolve e não cresce, ou ele cresce e carrega o Brasil. Os dois não dá, por causa daquele negócio, como é que chama? Lógica, infelizmente não tem como. Não existe lógica em dizer que o agro está do lado e o Estado está de outro, porque o agro é o Estado. Ele está no poder neste momento. Duvida? Eu respondo em 2 palavras. Plano Safra.
No Brasil da agropecuária não existe o desemprego. Se engana aqueles que pensam que o governo vai fazer mais ou fazer menos porque tem problemas ou não problemas com o agronegócio brasileiro. O maior plano safra da história do Brasil. Todos os anos a gente vai fazer planos melhores do que no ano anterior. O crédito é hoje um dos principais insumos para viabilizar nossa atividade, permitindo trazermos inovações tecnológicas, sustentabilidade e qualidade para a produção brasileira. Trata-se, como tenho dito, de uma transição. Não se vai tornar um país sustentável, um setor sustentável da noite para o dia. Isso é trabalho, isso é investimento, isso é persistência. Sim, senhoras e senhores, acabamos de ter o lançamento do novo Plano Safra, é o maior plano de incentivo financeiro para o agro no contexto nacional. O governo federal destina verbas para investimento, custeio, industrialização, comercialização dos produtos agrícolas. Será tipo liberar crédito com juros baixíssimos para compra de maquinaria para instalação hidráulica, custeio de inseticida, fertilizante, olha que gosta do inseticida também. É um negócio maneiro demais. Chegou no ponto que o governador do Goiás, o Ronaldo Caiado, veio a público e elogiou o governo, dizendo que esse plano safra anunciado é, abre aspas, o maior plano agrícola que nós já tivemos. Lembrando que o Plano Safra, apesar de ter sido criado no governo Lula I, em 2003, se transformou em política de Estado, não de governo. Foi usado por todos os presidentes desde então para fazer um carinho ali no agronegócio, né? E a pergunta certa não é o que seria do Estado sem o agro, mas sim o que seria do agro sem o Estado, já que eles não precisam de uma ruptura democrática para chegar no poder. Eles já estão lá. Não vamos esquecer que a nossa ministra do Orçamento e Planejamento é ninguém menos que Simone Tebet, um membro de uma dinastia do agronegócio no Brasil. Inclusive, o governo Lula quer tirar do papel um projeto de passar uma ferrovia no meio da Amazônia para escoar grãos de Sinop, Mato Grosso, até Itaituba, no Pará. O projeto se chama Ferrogrão e, se for implementado, vai desmatar uma área do tamanho do estado do Rio de Janeiro, além de afetar pelo menos 6 terras indígenas, 17 unidades de conservação e 3 povos isolados. Devia se chamar Ferro Planeta. O agro é tech, o agro é pop, o agro é tudo, mesmo incluindo o Estado e o governo.